Então, lembrando, boa lembrança de Hilton, estou gravando. Então, a primeira coisa é colocar o seu nome e a cor do chapéu. Para aqueles que já colocaram aí as cores, vocês têm que agora postar o nome do grupo tanto no título como no corpo da tarefa. Colocar o nome do grupo na tarefa de avaliação. Então, tanto no corpo como no título, vocês só apenas colocam o nome do grupo. Opa! Já vou acertar lá. Então vamos lá, pessoal. Agora já acertei. Obrigado por avisar. Beatriz, eu acabei de atualizar aqui. Você pode dar uma checada. Então, quem já colocou a cor deve agora colocar só o nome do grupo. Quem não lembrar o link, eu já vou colocar aqui. O nome do grupo tanto no título como no corpo. Vamos ver todo mundo que já colocou. A Beatriz Gonçalves, falta colocar. A Ana Eduarda, Pedro Felipe, Luiz Fernando, Ciro,
Christian, Rafael Macedo, Tiago, Patrick, João Pedro, Miranda João Pedro Fernandes, João Ricardo, Fideli, Felipe, são esses ainda que faltam colocar. Lembrando que não colocando isso não recebe nota por essa atividade. Luiz Fernando está aí? Ciro, Christian, Ana Eduarda deu problema aí, vamos ver aqui. Ana Eduarda, você é do grupo Lost, né? Já deu certo o seu. Vamos ver quem mais que está faltando. Sibeli, Christian, Felipe, Sbrógio, João Pedro Miranda, Luiz Fernando Cavalcante, Rafael Macedo de Souza e Tiago Patrick. Pessoal, se nenhum desses que eu chamei estão presentes aí, eu vou dar continuidade e passar para a próxima fase aí, tá? Pode passar ou alguém desses aí precisa uma ajuda aí? Luiz Fernando está enviando. Só um minuto, a gente espera sim. Então só vou repetir os nomes aí. Cibele, Christian, Felipe, Barnabé, João Pedro Miranda, Luiz Fernando, Rafael Macedo e Tiago Patrick. Então vou aguardar só o Luiz Fernando e aí a gente começa. Então, lembrando que o primeiro grupo que vai apresentar é o Jubileu, então já pode estar preparado aí. Deixa eu ver aqui, Luiz Fernando, se deu certo já. Deu certo. Então, como não tem ninguém mais reclamou, hoje eu vou passar para a próxima fase. Significa que depois disso não dá mais para submeter, ok? Podemos passar? 1, 2, 3, então passando para a próxima fase. O que significa passar para a próxima fase? Significa que vocês vão identificar quem vocês vão avaliar. Então, dentro de 2 minutos, vocês já podem verificar as pessoas que vocês vão avaliar. Pronto, pessoal, agora vocês podem entrar lá. Por favor, anote o nome das pessoas que vocês vão avaliar, de tal forma que assim que houver a apresentação, vocês já colocam isso aí, tá bom? Então, de cara agora, eu pediria que o grupo Jubileu, por favor,
inicie a apresentação. Aí eu vou parar a minha aqui, a apresentação, e com isso o Grupo Jubileu pode iniciar a apresentação. Agora, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é qual é o chapéu que a gente vai utilizar. Dá um F5 aí, o Gustavo, e clica no mesmo link para ver quem você vai avaliar. Espera só um pouquinho, João Ricardo, eu queria falar do chapéu verde. O chapéu verde significa criatividade e novas ideias. Não só sobre o aspecto visual, mas sobre o aspecto de ajudar que as pessoas entendam, deixar mais claro ou mais lúdico, alguma forma criativa, ousada, que você facilita essa transmissão da ideia, tá? Então, o que a gente vai falar agora é a forma de apresentação, mas com esse viés, esse perfil do chapéu verde. Então, em termos de criatividade de apresentação, não só do aspecto visual, mas como uma forma de apresentar, de que você motiva as pessoas, etc. e tal. Ok? Alguém não conseguiu identificar quem são os seus, quem você vai avaliar? Coloca aí, por favor. Bom, então eu não consegui. O Samuel. Samuel e o Bruno. Samuel. São duas pessoas que não conseguiram aí, né? Samuel e Bruno. Os demais conseguiram? A Beatriz também não. Pessoal, o lugar é o mesmo lugar quando vocês postaram o nome do grupo. Não muda nada. No mesmo lugar que postaram o nome do grupo, você clica o mesmo link e aí vai aparecer 2 trabalhos para você avaliar e mais autoavaliação. Bruno, Samuel conseguiu, Bruno tenta lá, qualquer coisa vocês saem do e-disciplinas, entram de novo. Vamos lá, Beatriz e Bruno. Vou colocar o link aqui de novo para vocês. O link é o mesmo, tá? Samuel, às vezes acontece isso mesmo, mas não tem problema, você avalia de forma, tenta avaliar de forma igualmente aí os dois. Agora falta só a Beatriz. Beatriz, não sei se você sabe, o link é esse. Beatriz, dá um retorno aí para a gente, se deu certo ou não, para que a gente possa ajudar.
Beleza. Então, por favor, o João Ricardo aí está apresentando, você pode iniciar o processo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Ricardo. Vou apresentar aqui a parte do meu. Então, vou começar dando andamento aí. O problema principal que a gente detectou, vocês estão escutando bem o que eu estou falando? Está escutando perfeito e a tela também está perfeita. Ótimo. Então, o problema principal que a gente identificou foi que a empresa gostaria de mudar a estratégia de venda para conseguir vender mais e lucrar mais. E para isso, ela decidiu fazer duas soluções diferentes, duas propostas diferentes, e elas eu vou mostrar mais para frente nos nossos slides. Então, aqui a gente parte da situação inicial, a gente montou a tabelinha aqui para vocês verem. Vale destacar a receita operacional, as unidades vendidas, os dados operacionais e a receita. Então, foi a partir dessa situação inicial que a gente conseguiu desenvolver as outras duas ideias, que são as outras duas propostas. Então, primeiro a gente fez aqui um gráfico CVP da situação inicial. Aqui a gente pode observar as unidades, tanto nessa linha azul embaixo, quanto na escala de números aqui embaixo, na progressão de números. A gente pode colocar também, observar também os custos fixos, que é essa linha reta em verde, as despesas totais, que é essa em roxo, e a receita, que é essa em vermelho. Entre a vermelha e a roxa, tem um ponto em que elas se cruzam. Isso é chamado o ponto de equilíbrio. É o ponto em que acontece o break-even, ou seja, a partir desse ponto, se você vender mais do que esse ponto, você começa a lucrar. Então, se a empresa vender menos que esse ponto, ela entra em prejuízo. E é isso que quer dizer. Bom, vou explicar aqui primeiro a situação 1. Na situação 1 foi dada a ideia de aumentar 20% a comissão de venda e dessa forma conseguir aumentar as vendas totais em 5% dessas velas. Então aqui o que a gente mudou principalmente foi os 20% em cima do custo direto de mão de obra. Vocês podem ver que subiu aqui e consequentemente subiu aqui as unidades vendidas e a receita. A receita operacional também aumentou, a gente destacou aqui embaixo, e a gente pôde perceber que a margem de contribuição nos custos operacionais aumentou também. A gente percebeu que apareceu um cálculo aqui de grau de alavancagem, que é em comparação à situação inicial. A gente percebe também que teve uma variação no preço do custo variável da unidade e de número de unidades vendidas aqui embaixo, como eu já mostrei aqui. Então, fazendo o gráfico da situação 1, a gente pôde perceber, a primeira coisa é que o ponto de equilíbrio ele sofreu um deslocamento. Como esse deslocamento foi para a esquerda e a gente aumentou um pouco a quantidade de venda, a gente percebeu que a nossa empresa está superavitária e que tem uma margem de segurança. A margem de segurança é a diferença entre o ponto que a empresa vende atualmente, que é um pouco mais de 300 mil aqui, de 2 milhões e 500 ali, de 3.500 unidades, é, e, e o ponto de equilíbrio. Então, é a quantidade que a gente pode deixar de vender sem sofrer prejuízo, sem entrar no prejuízo. E esse ponto de equilíbrio, como ele foi para a esquerda, aumentou essa margem de segurança. Então, aqui a gente colocou a situação 2, que aumentaria em 150 mil os gastos fixos, no caso, o investimento em publicidade, e, em consequência disso, aumentaria 4% as vendas totais. Aqui nessa tabela, a gente colocou principalmente o aumento aqui de 150 mil no fixo, então a gente colocou dentro de vendas e administração, para ficar mais clean a tabela.
mas a gente poderia também criar outra linha escrito exatamente essa investimento em publicidade. A gente pode perceber aqui que teve um aumento na receita se comparado com a situação inicial, porém menor do que na primeira situação. Uma receita operacional aconteceu a mesma coisa. Aqui o grau de alavancagem a gente pode perceber que diminuiu, a margem de segurança diminuiu um pouquinho também, as unidades vendidas também, só que ainda assim está maior do que na situação inicial. A gente pode perceber aqui que os custos fixos aumentaram, como eu já tinha dito. Então, aqui, com o gráfico CVP da situação 2, a gente pode perceber que o ponto de equilíbrio se deslocou novamente, dessa vez para a direita. Então, houve uma perda de margem de segurança. Ela ficou menor. E isso pode ser um problema. Então, finalmente, eu vou fazer uma comparação rápida sobre a situação 1 e a situação 2. Relembrando que uma a gente aumentou 20% a margem de comissão de vendas. E isso trouxe um aumento de 5% nas vendas. E do outro lado, a gente aumentou em 150 mil fixo. E dessa forma, a gente trouxe 4% a mais de vendas. Então, aqui, a gente, em grupo, decidiu que a melhor opção seria a situação 1, por ter uma maior receita final, uma maior lucratividade e um maior grau de alavancagem. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou ficar feliz de responder. E até a próxima aula, acredito. Obrigado. Então, agora, o pessoal do LOST e do PDU devem fazer pergunta para o Jubileu, por favor. E o grupo LOST já deve estar preparando a apresentação aí, tá bom? Mas antes disso, faça uma pergunta juntamente com a turma do PDU, fazendo favor. Lembrando que a pergunta é com chapéu verde, você vai identificar alguma coisa criativa que permitiu melhorar não só a parte visual, mas a parte de motivação das pessoas que estão assistindo aí. Obrigado. Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Que é o Luiz Fernando, do grupo PDU, e nós gostamos bastante da apresentação do grupo anterior. Achamos muito boa a criatividade com gráficos e na parte visual do PowerPoint. Foi muito boa para eles elucidar as ideias. E também gostamos de como que eles compararam no final, para deixar bem claro a apresentação do trabalho. A gente gostou da criatividade que foi com uma coisa bem viva, pode-se dizer assim. Ok, obrigado, Luiz Fernando. Agora o pessoal do Lost. Bom dia, professor. Aqui é a Ana Eduarda, do Grupo Lost, Chapéu Verde. Nós gostamos bastante da apresentação do grupo, achei bem dinâmica, que nem meu colega disse, em questão da utilização do gráfico e da comparação das situações. Achei que ele ressaltou todos os pontos importantes em cada um dos gráficos, então a gente conseguiu entender bem o que estava acontecendo em cada uma das situações. A apresentação estava bem bonita também. Gostei da utilização de cores no gráfico. Obrigado, Eduardo. Agora eu vou pedir para o pessoal do Grupo Lost já fazer a apresentação. Bom dia, professor. O Gustavo do Grupo Lost, eu vou fazer a apresentação. Vou colocar agora, tá? Obrigado. Deu certo? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Pode começar, obrigado. Tá bom. Como eu disse, fazer a apresentação agora da solução do caso 3 pelo Grupo Lost. Primeiramente, vou apresentar o problema.
O problema principal do caso 3 foi que o Peter Edgewood, o pai da Jocelyn, trouxe 2 planos de vendas para tentar aumentar a receita da empresa, sendo o primeiro aumentar as comissões em 20%, e isso teoricamente ia aumentar as vendas em 5%, e a segunda iria colocar $150 mil em publicidade fixa para ter um retorno de 4% em todas as vendas. Seguidamente, apresentamos a causa. A causa disso, principal, é que o pai da Jocelyn, o Peter, ele não tem conhecimento suficiente sobre a situação contábil para saber se o plano vai ser viável ou não, para trazer uma vantagem e mais eficiência para a empresa, ser um plano eficaz. Bom, o nosso grupo decidiu que o melhor curso de ação ia ser melhor, resumidamente, explicar sobre o CVP para todo mundo, para todos os presentes, para entender melhor sobre esse plano financeiro, e depois trazer qual seria a melhor situação sobre os planos apresentados por Peter. Bom, Cost Volume Profit, que é o CVP, ele é um plano financeiro utilizado para mostrar a lucratividade da produção de um único bem. Ele normalmente não é utilizado, ele tem como ser utilizado para vários produtos, mas não é aconselhável e normalmente não traz acaba deixando mais confuso. O CVP, quando ele é apresentado para uma única produção de um único produto, ele acaba sendo mais direto e mais fácil de entender, porque não mostra tanto números e tem como apresentar por gráfico. Ele utiliza muitas variáveis, e entre os fatores que ele apresenta em conjunto, tem a margem de segurança, o ponto de equilíbrio, a alavancagem operacional e a margem de contribuição. Continuando. O ponto de equilíbrio, ele é um momento que apresenta para a empresa uma receita igual aos custos. Dessa forma, a empresa não está nem lucrando, mas ela também não está tendo um prejuízo. É muito bom a empresa saber isso, para saber qual é o mínimo que ela precisa vender para que aquela produção não dê prejuízo para ela. Existem 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio contábil, que é basicamente a receita bruta com todos os custos e despesas gerais daquela produção. Então, ela é mais focada nos números. E o equilíbrio econômico. O equilíbrio econômico, além de ter o equilíbrio contábil junto, contando a receita, deduzindo os custos, ela deduz também o custo de oportunidade, que é tudo aquilo que você deixa de produzir para realizar aquela produção. Tem a margem de segurança. A margem de segurança basicamente demonstra para você o lucro de uma forma mais contábil, para você ter um controle melhor. Nós vemos um exemplo aí, que se o equilíbrio for 60 mil e você produz, tem um faturamento de 100 mil, a margem de segurança vai ser de 40%, e ele acaba sendo um conhecimento importante para você ter um controle melhor, para caso apareça alguma crise, ou você deseja mudar o rumo de produção da sua empresa. Você sabe o quanto você pode deduzir sem que você chegue até o ponto de equilíbrio ou até o prejuízo. Temos a margem de contribuição também. A margem de contribuição, ela mostra você ela é um pouco mais focada no caixa, ela mostra o seu rendimento monetário, se a sua empresa está conseguindo se manter de forma suficiente. E temos 2 margens de contribuição. Temos a unitária, que se trata de uma única produção, da venda de um único produto ou serviço, e a margem de contribuição total, que daí é de todos os produtos e serviços produzidos naquela empresa. Temos a alavancagem operacional também, como eu comentei antes. A alavancagem é basicamente mostrar um plano operacional que gere mais lucros para a sua empresa. Ela pode ser calculada fazendo uma comparação entre os custos, tanto fixo quanto variável. Bom, seguindo agora para a solução do problema, primeiro a gente decidiu apresentar a primeira parte do plano do Peter, que era do aumento das comissões em 20%, com o aumento das vendas em 5%. Pelo Excel, a gente percebeu que, com o aumento de 20% das comissões, teria um aumento basicamente de 40 mil, resumidamente, nos custos diretos, no direct labor, ao mesmo tempo que iria aumentar nas vendas quase 90 mil. Então, acaba sendo muito mais lucrativo, acaba sendo um plano muito eficaz, por trazer, para aumentar a receita, mesmo que ocorra um aumento dos custos, né, ainda vai ocorrer um aumento da receita, então sendo mais lucrativo. Você pode observar melhor pelo Division Operation Income, que mostra o lucro da operação naquele setor. Continuando,
O outro plano do Peter era de um investimento de 150 mil em publicidade com um aumento de 4% nas vendas. Só de falar isso, por termos reparado na última que um aumento de 40 mil trouxe um aumento na receita de 90 mil praticamente, se você aumentar seus custos em 150 mil, você já sabe que você vai ter mais prejuízo. Porque se 5% aumentou em 90 mil, 4% vão aumentar menos. Com isso, a gente colocou no Excel para deixar mais separadinho e ter melhor visualização. O marketing, com um aumento nos custos de 150 mil. E mostramos a operação, né? O tanto que essa divisão iria lucrar nesse setor se fizesse isso. Que ela passa a lucrar 361.245 dólares. Ela chegou a aumentar a receita para 2.700.000, basicamente, mas só que como o custo foi muito alto, acaba não sendo um plano muito lucrativo e eficaz para a empresa, reduzindo a eficiência daquela produção. Bom, concluindo, foi como eu havia dito, o grupo concluiu que, pelos cálculos, o primeiro plano era o mais lucrativo, com certeza, e que seria uma boa opção para a empresa seguir a partir de agora. Bom, seguimos colocando algumas fontes, da onde a gente conseguiu todas as informações da apresentação. E muito obrigado pela atenção. Espero que todos tenham gostado e que estejam bem nesse momento de quarentena. Professor, nós estamos te ouvindo. Eu queria que o PDU e o pós-corona fizessem as perguntas agora. Obrigado. Então, não sei se vocês ouviram o que eu falei desse grupo que apresentou em relação às referências no final. Eu achei isso muito positivo, que dá mais credibilidade à apresentação. Obrigado. Professor, é o mesmo chapéu verde? Agora, o PDU e o pós-corona, sempre com chapéu verde, que tentar identificar alguma coisa mais criativa da apresentação do colega. Tudo bem. Aqui é o Luiz Fernando, do grupo PDU, e eu achei uma parte criativa e importante a distinção entre o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico, porque muitas das vezes as pessoas só conhecem o contábil e ignoram o econômico. Outra coisa também que eu achei muito importante foi a resolução do caso no final, tipo, mostra pra gente como que chegou de uma maneira bem limpa. E também a parte da estética do trabalho, eu achei que ficou muito chamativo, ficou bem criativo também, essa é a minha opinião. Obrigado, pessoal do pós-corona. Bom dia, professor. Aqui é o Sérgio, do grupo Pós-Corona. A gente gostaria de parabenizar o grupo pela apresentação. A gente considerou muito interessante o fato do grupo ter explicado os conceitos antes, a teoria, e depois ter colocado na prática na resolução do exercício. Isso ajudou bastante na compreensão e também, é claro, a disposição dos slides, que foi muito positiva. E é isso. Obrigado. Então, agora a gente passa para a terceira apresentação do dia. Aí, o pessoal do PDU, por favor. Bom dia, professor. Está compartilhando certinho na tela? Tá sim, obrigado. Tá, então vou começar a apresentação. Eu sou o Igor, do grupo PDU. Então, hoje a gente vai apresentar a solução do terceiro caso sobre a produção de velas tipo container e fazer algumas projeções com relação a algumas alterações nos custos fixos, variáveis e seu impacto no lucro operacional da empresa. Então, esses são os integrantes do grupo. E basicamente são as questões focos que estão aqui apresentadas. Então, basicamente, uma primeira projeção seria qual seria o impacto de 20% a mais nas comissões de vendas, tendo-se que é estimado 5% no aumento do volume de vendas, e um segundo cenário, qual seria o impacto em 150 mil
dólares a mais em publicidade fixa. E dentro dessas opções, qual seria o melhor cenário frente à produção do terceiro quadrimestre? Então, aqui está a DRE do terceiro quarter. Então, ela está apresentada de uma forma que tanto a gente tem os valores absolutos totais e o valor por unidade. Então, no geral, a receita de uma unidade gera 8 dólares, enquanto que o material direto, trabalho direto e overhead representam 4 dólares de custo variável que cada unidade incide. Com isso, a gente tem uma margem de contribuição, descontando esses 4 dólares da receita por unidade. Então, a margem fica em 4, então esses 4 dólares são responsáveis por pagar o custo fixo e gerar lucro para a empresa. Além disso, os custos fixos estão discriminados como administração e vendas, sendo que por unidade é incidido 3 dólares, sobrando 1 dólar como lucro operacional por unidade. Fazendo alguns cálculos de alguns indicadores, a gente tem o ponto de equilíbrio, que é justamente o ponto onde você não tem nem prejuízo nem lucro. Então, um volume abaixo desse, você começa a ter um prejuízo e acima você começa a ter um lucro. Com isso, a gente consegue calcular a margem de segurança, que é justamente quanto a gente consegue diminuir ou perder de produtividade sem ter prejuízo, que é justamente a produção menos o ponto de equilíbrio. Além disso, a gente tem um outro indicador, que é o grau de alavancagem operacional, que ele é calculado a partir da margem de contribuição dividido pelo lucro operacional por unidade, sendo que quanto maior o lucro operacional, menor é o grau de alavancagem, então esse também é um indicativo de risco operacional de uma linha de produção ou de uma empresa no geral. Então, aqui graficamente representado estão os custos e as receitas, que é justamente o gráfico CVP, onde a gente consegue identificar visualmente o ponto de equilíbrio, que é o cruzamento entre a receita total e o custo total. Então, um volume acima desse vai representar um lucro para a empresa. Aqui no gráfico também estão representados em vermelho os custos fixos, em verde, claro, os custos variáveis. Agora, estudando como seria o impacto na produção com algumas alterações, então, o primeiro cenário seria um aumento de 20% na comissão de vendas. Esses 20% foram incididos dentro desse trabalho direto, sendo que não foram na administração e vendas, porque ali foi identificado mais ou menos os salários fixos, então ele seria variável no sentido de quanto mais se vende, maior é o volume de comissão a ser pago. E a projeção de 5% no aumento de vendas está justamente exposto dentro das unidades de vendas. Então, com isso, a gente consegue estimar a receita total e recalcular os mesmos indicadores apresentados anteriormente. Então, a margem de contribuição permanece a mesma, só que o ponto de equilíbrio ele diminui. E, além disso, com o aumento de vendas, a margem de segurança também aumenta. A alavancagem operacional, por o lucro operacional aumentar com relação ao cenário do terceiro quarter, ela diminui. Então, você tem um aumento de lucro e diminuição do risco operacional dessa linha de produção. Aqui está representado graficamente a relação custos e receita. Então, a gente consegue identificar que o ponto de equilíbrio retrai com relação ao gráfico anterior, sendo que os custos variáveis aumentam por justamente incidir 20% a mais na comissão de vendas. No segundo cenário, a gente tem um aumento de 150 mil dólares em publicidade fixa. Então, justamente, ele vai incidir dentro de administração e vendas, então tem 150 mil a mais nesse campo, e aumento de 4% de vendas. Então, recalculando os índices apresentados anteriormente, a gente tem a mesma margem de contribuição, porém, o ponto de equilíbrio, ele aumenta. A margem de segurança diminui, e a alavancagem operacional, por o lucro operacional ter diminuído, ele aumenta, então apresenta um risco maior. Então, dentre os dois cenários, o primeiro cenário, que é aumentar 20% nas comissões de vendas, seria mais vantajoso com relação
a produção do terceiro quadrimestre, justamente por aumentar o lucro operacional da empresa. E aqui está representado graficamente qual que seria a alteração nesses 150 a mais de publicidade fixa. Então, você tem o aumento no ponto de equilíbrio. Essas foram as referências bibliográficas que foram utilizadas para trazer e explicar os indicadores apresentados e para discriminar qual seria a projeção melhor para a produção. Então, agradeço pela atenção de todos. Bom, agora a gente passa para a parte de perguntas. Então, o pessoal do Pós-Corona e o Tchan, por favor. E o Pós-Corona já deixa pronto aí para a próxima apresentação. Bom dia, professor. Aqui é o Sérgio do Grupo Pós-Corona de novo. A gente queria parabenizar o grupo novamente, foi um excelente trabalho, muito legal a disposição dos slides, o layout ficou bem interessante, a maneira pela qual as informações foram expostas e explicadas também ficaram excelentes para a compreensão. Obrigado, pessoal do Tchan. Bom dia, aqui é o Gustavo, do Seguro-Tchan. E eu curti bastante a identidade visual também. Eu achei que, colocando a comparação sempre do lado direito, é um bom jeito de sinalizar as mudanças, para deixar bem dinâmico. No começo, só foi um pouquinho difícil de enxergar os dados. Então, talvez mudar a cor da fonte naquele caso. Bom, então agora a gente já fez as perguntas. Eu queria pedir para o pessoal do Pós-Corona apresentar. Obrigado. Bom, aqui é o Leonardo, do Pós-Corona. Bom, eu vou iniciar a apresentação aqui. Bom, a nossa apresentação é a solução do estudo de caso 3, da Wedgwood Candle Company. Tá todo mundo me ouvindo normal? Ok, tudo normal, obrigado. Beleza. Bom, para iniciar aqui, a situação inicial da empresa, né? Qual que era a demanda? Foi apresentado, né, no grupo contábil, que os mesmos deveriam fazer uma análise custo, volume e lucro, e deveriam obter uma margem de lucro maior possível dentro da realidade que eles tinham. Bom, em princípio, os termos que eles analisaram eram os pontos de equilíbrio, a margem de segurança e a alavancagem operacional. Bom, a situação inicial da empresa. Aqui, dentro da questão da divisão de container, a receita era de 2.596.000, né? Os custos somados eram de 1.264.000 e o lucro era de 407.375 e eram vendidos 325.000 unidades. Bom, e o Peter Wedgwood, o diretor do marketing, ele fez uma suposição de aumentar as comissões de vendas em 20%, e com isso ele estava esperando um aumento de 5% nas vendas das velas. Ele gostaria de saber se, com esse caso, seria mais vantajoso e a empresa teria um lucro líquido maior. Bom, só que a gente pode observar aqui, que né, nesse caso 1, que a gente está nessa situação 1, as unidades vendidas vão de 325 para 341.250. A receita, ela aumenta de 2.596 para 2.726. Os custos variáveis, eles também aumentam, né, por ter uma produção maior, para 874.650. Os custos fixos, eles se mantêm os mesmos, e as despesas de ADM vendas, né, eles vão para 1.165.000, porque é aí que se encontra, né, os 20% a mais na comissão. Só que a gente pode observar que o lucro, ele, em relação à nossa situação inicial, ele cai bastante. Bom, na situação 2, né, no segundo caso, proposto pelo diretor de marketing, seria aumentar os gastos fixos com a utilização de 150.000 em publicidade fixa. Isso faria com que as vendas aumentassem em 4%. Bom, aqui, né, tem os 3 casos conjuntos. Se a gente observar agora o caso 2, na situação 2, a produção vai para 338.000,
A receita, ela também aumenta para 2.700.000. Os custos variáveis, eles aumentam, né? Mantém-se no meio entre o caso 0 e o caso 1, para 866.000. Os custos fixos, eles aumentam em relação às outras duas situações, porque é aí que se encontra os 150.000 alocados em publicidade. E, bom, as despesas com ADM e vendas continuam as mesmas, porque não teve aumento de comissão, e o lucro, ele também foi um pouco maior que o do caso 1, mas inferior ao do caso inicial, que era 327.925. Bom, aqui foram os dados encontrados pelo grupo, né? As receitas por unidade e os custos variáveis e a margem de contribuição, né, se mantiveram as mesmas. O que mudou foi o ponto de equilíbrio, a margem de segurança e a comissão. Bom, a gente observa aqui, né, que na comissão, no caso 1, é quando há o aumento de 20%, e ela vai para 3,42 no custo da vela. Bom, e o grau de alavancagem operacional de cada um. A gente observa aqui que no caso 0 é 1,32, no outro é 1,30 e no último é 1,46. Bom, e o gráfico, esse é o gráfico que a gente iria mostrar para o conselho, né? A gente observa aqui, né, em vermelho é o caso 1, em verde o caso 2, e o caso 0 ele é representado por essa linha. Bom, aqui a gente consegue observar, né, que as unidades vendidas, mesmo que por ser uma questão meio macro de quantidade, elas se mantiveram similares, né, no caso 1, no caso 2, e o caso 0 um pouquinho maior. Né, se mantém na média, perdão. E a parte mais interessante aqui é o lucro, né, que é o que a empresa está buscando nesse caso. A gente consegue observar que no caso 2, ela é maior que a do caso 1, né? E a do caso 0, que era a situação inicial da empresa, é maior que as duas. Bom, e o que a gente consegue obter com isso? Que a melhor opção para a empresa é buscar um maior lucro com uma margem de segurança grande e um ponto de equilíbrio baixo, né, para ele conseguir pagar suas contas. E os custos fixos e variáveis deveriam ser os menores para o maior lucro acontecer. E que a gente consegue observar que no caso 0 e no caso 1, os custos fixos se mantiveram, enquanto o caso 2 aumentou. E os custos variáveis, né? No caso 0 foi o menor, enquanto os outros foram maiores. Sendo que, e por último, a gente consegue observar, né, a parte mais importante, que é a soma do lucro. No caso 0, que era a situação inicial da empresa, para nós, o lucro era maior que das outras duas situações. Então, ela se manteve na frente como a mais favorável. Bom, para concluir aqui, né, após a montagem do gráfico e a gente analisar os dados, a melhor situação foi a situação inicial da empresa, que é onde a empresa já encontrava a sua produção e a sua administração, porque ela possui maior lucro em relação às outras duas, e tinha os menores custos com uma boa alavancagem operacional. Bom, e é isso. A gente gostaria de agradecer o grupo. Se tiverem perguntas, estamos à disposição. Bom, agora a gente passa para a próxima etapa. E aí os grupos que vão fazer perguntas vão fazer observações em relação à parte de criatividade, imaginação, é o Tchan e o Siga. O Tchan pode ficar pronto aí para apresentar. É o Gustavo, do Grupo Seguro Tchan. Eu gostei bastante da apresentação, achei bem legal que o problema e a conclusão foram expostos bem claramente, e os dados sempre estavam muito visíveis, e sempre com uma comparação de como era inicialmente e nos outros casos. Isso fez com que a gente conseguisse entender melhor o problema. Obrigado, Gustavo. Pessoal do Perdidos. Tem alguém do Perdidos aí? Não tem ninguém do Perdidos? Oi, professor. Você está querendo que opine ou a apresentação? Não, do grupo Tchan, Seguro Tchan, o Siga e o Perdidos têm que fazer a observação com o chapéu verde. Ah, sim.
Então, a gente gostou bastante deles terem a criatividade de inserir o gráfico, né? E tá muito bem explicado também. E eu gostei bastante da motivação do apresentador, porque ele estava sabendo bastante o conteúdo e explicou de uma forma muito clara e motivada também. Ok, obrigado. Vamos lá, o próximo. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia. Eu sou do grupo SIGA, eu fiz aqui algumas anotações, eu vou falar as anotações que eu fiz. Pontos bem positivos da apresentação. O gráfico, vou começar pela identidade visual. A identidade visual está bem legal. Ele explicou muito bem. Eu vi que ele que ele se preparou para apresentar. Ele não chegou meio aleatório, sabe? Além disso, ele mostrou um gráfico que comparou bem todos os indicadores e ele mesmo fez a comparação de todos os indicadores. Ele explicou todos os indicadores. Eu achei isso muito legal. Mais uma coisinha que eu poderia dar de dica é que ele tinha uma tabela que estava meio que escapando do slide. Eu não sei se tem a ver com a proporção que apresenta aqui no Google Meets ou se é simplesmente um descuido, mas é uma coisa que pode ser melhorada, a questão da proporção das tabelas. É isso. Obrigado. Então, agora a gente passa para a apresentação do Seguro-Tchan. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo. Vou apresentar aqui o estudo de caso número 3 do Grupo Seguro-Tchan. Basicamente, o problema é o que já foi apresentado. Alô? Giovanni, põe no modo apresentação. Não foi? Está no modo slide. Ainda? Calma aí, então deixa eu arrumar aqui um segundo. Agora foi? Já está chegando. Agora foi, obrigado, viu? Nada. Então, o problema é que eles queriam saber o que iria acontecer se eles aumentassem a comissão de vendas em 20% e o que aconteceria se o custo de publicidade fixa aumentasse em $150 mil. E aí, eles não tinham a noção de como isso ia influenciar o lucro da empresa e eles tentaram descobrir isso aqui pelo meio da análise de CVP. Essa aqui é a situação original que foi apresentada. Aqui, ó, a gente tem o número de unidades vendidas, as despesas, o ponto de equilíbrio, que é a partir desse momento que começaria a existir o lucro, e aqui o lucro propriamente dito. A gente mostrou agora, dividiu isso por unidades para ter algo mais real da empresa, que a gente consegue ver quanto que ela lucra por unidade sem nenhuma alteração. Aqui, ó, seria 1,25 e aqui está o ponto de equilíbrio. O gráfico dela, aqui é os custos fixos. A soma dos custos totais é essa linha e aqui a receita. Então, isso quer dizer que desse triângulo para baixo é o prejuízo e desse para cima seria o lucro, certo? Aqui os custos totais indicam basicamente aonde começa a soma dos custos, quer dizer, o custo fixo indica onde começa os custos totais. E aqui a gente vai agora apresentar as outras análises que eles pediram. Nesse caso, foi o aumento de 20% na comissão. O nosso grupo decidiu colocar isso em vendas e administração, que foi o que pareceu ter mais sentido, visto que é o pagamento dos funcionários, então é diretamente a comissão, né? E isso resultou em um aumento de 5% das unidades vendidas. Já pode-se observar que a receita foi menor do que a anterior, que é do caso básico. O ponto de equilíbrio também ele foi deslocado para a direita, que é algo negativo, visto que se torna mais difícil alcançá-lo. A receita por unidade também diminuiu, mesmo que tenha mais unidades vendidas. A gente pode observar pelo gráfico o deslocamento aqui do ponto de equilíbrio, bem como a diminuição do lucro, porque esse triângulo começou a ficar muito menor do que o gráfico anterior. Temos também a outra análise
que é o aumento de 150 mil em marketing, vai ser um custo fixo. Isso resultando no aumento de 4% das vendas. Da mesma forma, a gente pode observar que a receita foi ainda menor e o ponto de equilíbrio ainda mais deslocado para a direita, o que torna o negócio mais difícil de ser viabilizado. Aqui, por unidade, também podemos ver que é o menor dos lucros por unidade, isso por causa do aumento do custo fixo que ocorreu, que é dos 150 mil dólares, então influencia esse valor, que impacta diretamente a unidade, a receita da unidade. Aqui a gente pode ver o gráfico dela também, que o ponto de equilíbrio foi mais uma vez deslocado mais ainda para a direita, e o triângulo aqui fica menor ainda, que representa os lucros. Então, pela análise da nossa empresa, pela análise do nosso grupo, a gente fez um resumo e concluiu que a situação básica deles já era a melhor possível, porque tanto a primeira suposição quanto a segunda diminuíram o lucro deles e também alteraram o ponto de equilíbrio para a direita, o que torna pior ainda. Então, essa é a nossa apresentação. Obrigado pela atenção. Obrigado, Giovanni, pela apresentação. Espera aí, esqueci de colocar os aplausos. Um momentinho. Pronto, ó. Agora, acho que na outra eu fiz a confusão das perguntas aí, mas do Tian, quem faz as perguntas é o Siga e o Perdidos. A gente acabou repetindo, mas essa é a ordem, é sempre os dois próximos aí. Então, eu queria pedir novamente o Siga e o Perdidos aí com o chapéu verde. Oi, eu sou a Clarice do Perdidos e eu queria comentar que as tabelas estavam bastante ampliadas e os gráficos também, isso ajudou bastante a compreensão e a estética da apresentação no geral, então parabéns. Eu sou do grupo Siga e eu cheguei a uma conclusão parecida com a da Clarice. Eu gostei muito da identidade visual deles, eu vi até que eles usaram alguns ícones, isso é bem legal. E como estava tudo muito amplo, ele foi explicando conforme os gráficos iam aparecendo. Ficou uma explicação muito boa e ficou tudo muito claro. É isso. Obrigado. Agora a gente vai para a apresentação do pessoal do Siga. É a penúltima apresentação de hoje. E quem vai fazer as perguntas para esse que vai apresentar agora é o Perdidos e o Jubileu. O pessoal do Siga está aí? Bom, se o pessoal do Siga não estiver aí ou não estiver pronto, a gente vai para o pessoal dos Perdidos, que eles podem apresentar agora. Alô, alô, o pessoal está me ouvindo aí? Oi, professor, só um minuto, eu estou abrindo a apresentação aqui. Ok, obrigado. Bom, Oi, pessoal, bem, eu sou o Ciro, do Grupo Siga, vou estar aqui apresentando para vocês o estudo de caso com análise CVP. Bom, primeiramente, qual que é o problema a ser solucionado? A gente tem aqui
que o board da empresa da Wedgwood Candle quer analisar se eles conseguem ter um lucro operacional maior, com base ou no aumento de gastos com comissão de vendas ou com aumento de gastos com publicidade. Se isso vai resultar em algum crescimento do lucro líquido, ou se ele também pode fazer os dois para conseguir aumentar o lucro da empresa. Para isso, a gente vai fazer um gráfico CVP para analisar cada uma dessas medidas. Então, primeiro vamos aqui analisar o problema inicial. A gente tem uma receita original de 2.600.000. Além disso, a gente tem uma mão de obra direta de 200.000, uma despesa administrativa de 925 e, por fim, o lucro operacional de 400.000. E, com isso, a gente tem 325.000 unidades vendidas. Essa é a nossa situação inicial. Bom, aqui a gente consegue calcular alguns valores. A gente tem aqui, por exemplo, a margem de contribuição. A gente calcula, com isso, a margem de contribuição unitária, dividindo a margem de contribuição original pelas unidades vendidas. Aí a gente chega a um valor de R$4 ou $4, enfim. A gente também consegue calcular o preço de equilíbrio em quantidade e o preço de equilíbrio em preço. Esses valores vão ser úteis para que a gente possa plotar o gráfico do CVP. Bom, esses aqui são os valores que a gente consegue chegar utilizando esses valores de preço de equilíbrio em quantidade e depois em preço. E, por fim, a gente consegue ter uma projeção de receita versus uma projeção de custo total. O gráfico, na nossa escala, fica assim. E, por fim, a gente consegue, então, ter uma visão do que vai acontecer quando a gente fizer as mudanças. Aqui, primeiro, então, a gente faz uma DRE com aumento nas comissões de vendas. Ele vai ter um aumento de 20% nas comissões. A gente aplicou esse aumento de 20% direto na taxa do Direct Labor, aqui no Direct Labor, que é a mão de obra direta. Como a gente não tinha um valor só para os vendedores, a gente achou que essa era a linha que melhor se encaixava, esse aumento de 20%. E com isso a gente tem um aumento de 5% das unidades vendidas. Então aqui que era 325.000 no nosso DRE original, ela vai para 341.000. Então a gente consegue ter um crescimento no lucro que vai de 407.000 para $500.000. Bom, aí a gente consegue fazer mais uma vez aquela plotagem dos valores de receita e de custo total, e com isso a gente chega num gráfico em que o custo total ele tem uma leve queda. Bom, aqui a gente tem a DRE com aumento de verba de publicidade. Com isso a gente tem $150.000 dólares a mais de publicidade gastos aqui com as despesas administrativas. A gente considerou isso depois da gente consultar o site da Corporate Finance Institute. E, por fim, a gente teve, então, um aumento de 4% nas unidades vendidas. Então, de 325.000 unidades vendidas, ela foi para 338.000. Com isso, a nossa receita cresceu em mais de $100.000. Ela foi de 2.600.000 para 2.700.000, só que o nosso lucro caiu de 407.000 para 364.000. Isso mostra que o aumento com a publicidade não compensa no retorno para a empresa. Por fim, a gente faz a plotagem dos valores mais uma vez, a gente tem a projeção de receita dos custos, a gente tem novamente o gráfico, e por fim a gente tenta fazer a DRE com o aumento dos ambas as questões. Então a gente aplicou ambos os aumentos juntos, a gente tem um acréscimo de 20% na mão de obra direta e mais 150.000 com publicidade. Por fim, a gente soma o número ao aumento de unidades vendidas, então era 5% para o primeiro e 4% para o segundo, a gente considerou um aumento de 9%. A gente percebe aqui que o lucro operacional cresceu de 407.000 para 454.000,
isso é menos do que se a gente só aumentasse, se a gente só considerasse o aumento de 20% da comissão dos vendedores. Isso porque a gente percebe, a gente já sabe que, como esse aumento de 150 mil na publicidade dá um prejuízo, ainda que a gente aplique os dois, a gente vai ter carregando um lucro e um prejuízo junto. Então, o normal é que dê um valor entre os dois que a gente conseguiu calcular primeiramente. Bom, a gente faz novamente aqui a plotagem dos valores, a previsão de receita com custo total, calculamos o gráfico, e por fim a gente faz uma comparação entre os gráficos de CPV, coisa aqui, mas enfim, a gente tem a comparação, a escala dos gráficos ficou bastante parecida, mas eu acho que dá para ver aqui que esse gráfico, o gráfico de custo total, ele tem uma leve queda quando a gente considera as comissões de venda, do que o que acontece com o gráfico da publicidade. Então, por fim, a gente conclui que o que é mais viável é que sejam feitos o aumento de 20% das comissões dos vendedores e que não seja feito o aumento de 150 mil com publicidade para a empresa. Bom, por fim, essas aqui foram as nossas fontes, e muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. Valeu. Então, depois das palmas aí, a gente passa para a arguição aí, perdidos e jubileu, por favor. Professor, bom dia. É Beatriz do Grupo Jubileu, e o nosso grupo chegou a algumas conclusões sobre a apresentação do Grupo SIGA. Os gráficos, eles foram bem didáticos, deixaram claro a resolução do problema, os slides estavam bem organizados, os custos foram bem divididos, e as tabelas ficaram muito claras. E é isso. Ok, obrigado. Agora vamos para o dos perdidos. Oi, professor. Então, a gente gostou bastante da apresentação e uma coisa que chamou a atenção foi que, apesar do nervosismo, foi muito bem apresentado, assim, a gente percebeu que sabia o conteúdo, e então isso é um ponto que chamou muito a nossa atenção, e também a organização, né, tava com, assim, uma escrita razoável, né, pouca escrita, então fez a gente prestar bastante atenção no que eles estavam falando, e também a evidência dos passos que eles usaram para chegar nas conclusões. Então isso foi muito bom, parabéns. Obrigado, Clarice. Então agora a gente vai para a última apresentação do dia, que é o pessoal dos perdidos aí, por favor. Só um momento, professor. Tô pegando aqui eu tô com um problema para compartilhar a tela, mas já tô resolvendo. Tudo bem, a gente aguarda, sem problemas. Alguém pode me confirmar se está dando para ver a tela, por favor? Por enquanto ainda não. Às vezes dá errado, você faz de novo, e na hora de selecionar a apresentação, você agora está chegando. Isso, perfeito. Tá ótimo. Foi? Está tudo perfeito, pode começar. Ok, então vamos lá, gente. Bom dia, eu sou a Paula do Grupo Perdidos, e eu estou aqui para mostrar como eu, a Aline, a Clarice e o João Pedro resolvemos o problema do terceiro estudo de caso. Qual que era esse problema, né? Foram pensadas duas estratégias para melhorar as vendas. A primeira delas seria incentivar e aumentar em 20% as comissões de vendas, o que aumentaria as vendas em cerca de 5%. E a segunda seria gastar 150 mil em publicidade fixa.
E aí, para analisar essas estratégias, se elas são válidas ou não, a gente vai usar a análise custo, volume e lucro, uma vez que ela vai demonstrar a taxa de lucratividade da empresa. E aí, nisso é legal lembrar que a gente vai pressupor que o preço de venda não vai se alterar em função da quantidade produzida, os custos vão ser divididos entre fixos e variáveis, ela é baseada como se a empresa trabalhasse com um único produto e ela desconsidera possíveis estoques, isso é, a quantidade vendida é a mesma que produzida. Então, vamos para os dados da situação inicial. A gente tem uma receita, né, operacional que seria o equivalente ao lucro, 407.375. Os custos variáveis são 1.555.700. A margem de contribuição total é de 1.041.050. E para lembrar, a margem de contribuição é a diferença entre as vendas, né, reduzida de custos e despesas variáveis. E o nosso ponto de equilíbrio, que é quando o lucro é zero, é a receita reduzida dos custos fixos, que foi de 1.963.075. Então, vamos para a primeira situação, né? Incentivar, aumentar as comissões de vendas em 20%, que aumentaria em 5%. A gente já vai ver que nossa receita operacional decaiu para 366.915, e a gente está com ponto de equilíbrio superior à margem de contribuição. Como essa receita operacional está menor, a gente já consegue interpretar que não foi vantajoso essa primeira estratégia. Então, vamos para a segunda, que seria, né, gastar 150 mil, investir em publicidade fixa, o que aumentaria as vendas em 4%. Como a gente aumentou os gastos, a nossa receita operacional caiu ainda mais, para 257.375. Além disso, nosso ponto de equilíbrio se igualou à margem de contribuição, o que mostra que também não é a melhor decisão. Então, concluindo, nenhuma dessas estratégias seria considerada adequada e vantajosa para a empresa, porque a situação inicial traz melhores resultados. A ideia, uma melhor ideia seria a empresa decidir uma nova estratégia. É isso, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado, Paula. Um momentinho. Bom, agora a gente passa para as perguntas pelo grupo Jubileu e Lost. Professor, bom dia, de novo. É a Beatriz do Jubileu, e o nosso grupo, ele destacou a criatividade da apresentação, que destacou os valores importantes, e assim como a clareza dos slides. Certo? Obrigado. Grupo Lost. Bom dia, professor, novamente. Eu acredito que todos os slides têm sido muito bem organizados, a didática foi muito boa, a tentativa de interação com o público, no caso a gente, e a comparação entre os casos e o uso dos conceitos. Acho que a apresentação estava muito boa, impecável. Obrigado. Agora, pessoal, a gente terminou todas as apresentações. Eu queria dizer o seguinte, tem algumas apresentações que os valores deram diferentes, e o que a gente vai fazer, eu já vou mandar hoje aí um Excel já com as 3 situações, e vou fazer um vídeo comentando o resultado, de tal forma que vocês possam saber qual que é a forma correta. Lembrando que, para avaliação disso aí, nós temos a avaliação do PowerPoint feita, ou seja, do Excel do resultado, e a avaliação da apresentação. Então, 2 formas, 2 dimensões. Uma é a parte de técnica, se está correto, e a outra, a apresentação. A gente considera que essas 2 dimensões são importantes no processo. Mas a gente deixa as pessoas apresentar, porque hoje a gente está avaliando mais a apresentação, mas a gente tem que dar o feedback em relação ao que está correto ou o que não está correto, ok? Então, é importante isso também. Eu vou mostrar aqui uma tela minha, um momentinho, vamos compartilhar. Então, pessoal, eu acabei fazendo aqui
baseado nos números que a gente teve lá, algumas coisas aqui, preço por unidade, vendas, tal, custo, unidades, e eu queria destacar aqui duas coisas aqui. Esse em amarelo, e gostaria de destacar isso aqui. Por que eu destacar? Isso aqui tudo está feito, pessoal, com fórmula. Se vocês olharem aqui, ele tem a fórmula lá em cima. Eu queria mostrar isso tudo porque tem uma função muito interessante no Excel que vocês podem usar, tá? Se eu quiser calcular esse amarelo em função do verde, existe uma função que chama atingir meta, tá? Essa função atingir meta, no meu caso aqui na minha versão 2019, ele aqui dados. Ele está aqui, no meu caso está até se possa atingir meta. Ele permite que o Excel faça uma variação dos dados e chegue no valor que eu quero. Se a gente quer que o resultado líquido aqui ele seja 0 para calcular o ponto de equilíbrio, se isso aqui já tiver tudo em formas, tudo bonitinho, ele vai variando o valor aqui em amarelo até chegar no 0 aqui no coisa. Ele faz isso para você. Então, quando a gente está fazendo aqueles gráficos lá, essa é uma forma interessante também de fazer. Então, eu vou fazer aqui para vocês, olha, dados, teste de hipótese, atingir meta. Aí ele aparece uma janelinha, tá? E essa janelinha, só para vocês visualizarem aqui, ela tem definir célula para o valor. Então, a gente definir que o resultado dá 0, alternando o resultado em amarelo, tá? Então, a gente vai colocar isso aqui. Então, no definir célula, eu vou definir que a célula resultado tem o valor 0 e alternando o valor da célula em amarelo. Então, atingir meta, eu defino uma célula e ponho qual o valor que eu quero e peço para ela variar e variando os valores de tal forma que atinge o 0 aí. Então, a hora que você fizer isso aqui, a gente clica OK, e aí ele vai chegar nesse valor 225 mil, que é o ponto de equilíbrio. O que eu queria mostrar é que a gente não precisa saber tudo o Excel ao mesmo tempo. A gente vai precisar, à medida que a gente vai precisando, a gente vai usando aí. Então, essa função que está lá em dados, teste hipótese e atingir meta, ela permite que o Excel vá variando uma das células até atingir o valor na outra célula. E no caso aqui, a gente quer avaliar a quantidade vendida e para chegar no lucro 0 aí, ok? Então essa é uma coisa que eu queria passar para vocês, que eu acho que é importante a gente entender que o Excel realmente tem muitas funções, a gente não viu tudo, mas a gente vai vendo à medida que há a necessidade. Então, conforme eu prometi, eu vou mandar o resultado para vocês, eu não vou avaliar agora, para mostrar aqueles que estiveram corretos e o que pode ser melhorado aí. Mas antes disso, o que eu acho que é melhor ainda para que a gente tenha um resultado em termos de aprendizado, eu vou passar para o Edeilton para que eles possam fazer as considerações dele. Então, só lembrando que na sexta-feira a gente finaliza o curso, a gente tem a parte de ética e em seguida a gente tem o Focus Group, onde você pode, que é opcional, você pode ganhar de meio a 1 ponto conforme a sua participação. E nesse Focus Group a gente vai avaliar esse método da disciplina, se ele ajuda a algumas dimensões aí de soft skills, como resolução de problema, pensamento crítico, a colaboração e comunicação. Ok? Olá, pessoal, bom dia. Eu gostaria, primeiramente, de dar os parabéns aos alunos, mesmo...
Só, ele não vai fazer macumba aqui agora, não, tá bom? Então, eu gostaria de dar os parabéns a vocês. Eu sei que, mesmo estando nesse período conturbado, vocês têm conseguido fazer as atividades, têm conseguido expor as ideias sobre os casos, sobre o caso. Então, isso é muito bacana. Ao invés de falar aqui de cada grupo, já que fiz isso na última apresentação de vocês, e as recomendações, na realidade, elas permanecem as mesmas, o que eu gostaria de frisar aqui nessa parte, com relação à qualidade da apresentação e com relação à proposta da disciplina, vamos analisar, por exemplo, a qualidade das tabelas, dos gráficos. Quando nós fazemos uma apresentação e nós queremos chamar a atenção de quem está ouvindo, nós temos que estar muito atentos a isso. O cuidado com o contraste também. Por exemplo, quando nós colocamos uma imagem por trás de letras ou dos gráficos, e essas letras, esses gráficos, essas caixas, né, que apresentam essas informações, ela acaba tendo aquele, como é que eu posso dizer, ela fica sobreposta, isso acaba dificultando um pouco a leitura. Então, a atenção, ela deixa de ser na informação que você está passando ali, mas sim a atenção ela fica focada nesses pequenos detalhes. Então, tomar um certo cuidado com isso acaba sendo positivo. Então, eu acredito que, como eu até falei bastante da última vez, e as recomendações para a apresentação permanecem as mesmas, vamos dizer assim, esse cuidado com a apresentação, com a forma de apresentação, de apresentar, com as cores que vocês escolhem, é muito positivo analisar isso, ok? E vamos pensar o seguinte: se nós estivéssemos fazendo um processo seletivo, onde o aluno ele tem que estar dentro de um tema, pensa que vocês estão aí numa seleção para trainee ou para estágio, e vocês recebem de antemão que o processo seletivo vai analisar a criatividade. Então, faça uma autoavaliação. Será que, qual seria a minha, numa escala de 0 a 10, qual seria a minha avaliação de quem está recrutando ali? Então, o que foi proposto, né, com relação à criatividade? O que eu deveria ter apresentado? O que eu apresentei? Então, eu acho que é importante analisar esses pontos. Em linhas gerais, vocês estão de parabéns, estão trazendo assuntos tanto da ordem contábil quanto econômica, mesmo estando no primeiro ano do curso, primeiro semestre, como eu disse, no período onde vocês estão aprendendo a fazer isso à distância, então estão de parabéns. E é isso. Não estamos ouvindo, professor. Só lembrando que na sexta-feira a gente vai trabalhar essa parte ética aí, e depois a gente tem uma boa parte da aula que a gente vai trabalhar aí o Focus Grupo, que é onde vocês vão ganhar aí de 0,5 a 1 ponto conforme a participação. É uma participação voluntária, só participa quem quiser. Eu queria deixar bem claro que eu estou muito satisfeito aí com a apresentação de vocês, trabalhando algum tema bastante novo para vocês, mas mesmo assim vocês não se intimidaram e fizeram todo o processo. Isso é muito positivo, mostra que vocês estão desenvolvendo alguns soft skills aí importantes aí para o mercado de trabalho, ok? Só lembrando que a gente vai passar a resolução para que vocês tenham noção quem que fez corretamente ou não. A gente tem 2 avaliações, como eu já falei, uma avaliação se está correto ou não e outra avaliação da apresentação. Ok? Então, muito obrigado a todos. Até sexta-feira.